Irmãos, nós estamos numa campanha, e a campanha que estamos fazendo é a campanha de jejum da devoção. É uma campanha que nos devotamos a Deus em jejum e em oração. E nessa campanha desse ano de 2017, comemorando os 500 anos da Reforma Protestante, nós pegamos os 5 domingos de outubro para fazer os 5 solas. Então já foi o primeiro domingo, sola, escritura. O que é sola escritura? Somente a escritura. Domingo passado foi sola gratia. O que é sola gratia? Somente a graça. E hoje sola fide, somente a fé. Eu não sei se é assim que pronuncia, eu sei que é assim que escreve, não é? Você que está assistindo pelo YouTube, você que está assistindo hoje pela primeira vez, é o terceiro dia da campanha, é só você voltar no canal e você assistir o primeiro dia e o segundo dia da campanha de jejum, tá bom? Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. A gente falou isso no domingo passado, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Fecha os olhos e vamos pedir graça ao Senhor nesta noite. Senhor, apresentamos nossas vidas diante do Senhor, abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração para receber a Tua palavra. Caia por terra a nossa carne, as distrações e as coisas que vêm nos atrapalhar para receber a Tua revelação, Senhor. Usa a minha vida pela Tua misericórdia e fala com este povo. Nós queremos sair daqui cheios da Tua glória e do Teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Aleluia. Esses 5 solas que estamos fazendo nesses domingos de outubro, eles foram criados e sistematizados para combater algumas heresias que a igreja do século XVI praticava. Então, os reformadores, como eu já falei para vocês no primeiro domingo, não foi só Lutero. Lutero deu o estopim, dia 31 de outubro de 1517, mas não foi só Lutero que foi o responsável pela reforma. Existiam então também os pré-reformadores, John Hus, John Wycliffe, Savonarola, depois os pós-Lutero também, Calvino, pessoas que ajudaram e colaboraram, Zwinglio, também foi um cara muito importante na reforma, para colaborar com essa reforma e para que a igreja, então, se consertasse. Nunca foi intenção de Lutero, ou de qualquer outro reformador, rachar a igreja, ou dividir a igreja, ou acabar com a paz na igreja. Na verdade, a ideia era reformar aquilo que estava errado no coração da igreja. E hoje, nesta campanha, a gente não está aqui só para falar da igreja católica. A igreja católica tem que se reformar mesmo, esse bando de herege. Não, não é isso. A campanha que estamos fazendo aqui na nossa igreja é para a reforma da nossa igreja, é para a nossa reforma, é para nós aprendermos sola a escritura. Aquilo que nós vivemos fora da palavra tem que sair da nossa vida, e somente a escritura tem que ser a nossa regra de fé máxima, para podermos viver de acordo com a vontade de Deus. Somente a graça, aprendemos que a graça de Deus é a coisa mais maravilhosa que recebemos do Senhor. Então aprendemos a lidar com a graça de Deus, sem querer pagar por aquilo que Ele já pagou na cruz. E hoje vamos reformar a nossa fé. Não é só reformar a fé daqueles que não vieram no culto, ou de outras igrejas. Nós vamos reformar hoje a nossa fé, amém? Antes de falar da nossa fé, vamos entender como nasceu essa doutrina. Sola Fide nasceu com uma doutrina combatendo uma heresia da Igreja Católica Apostólica Romana do século XVI, que pregava que não era somente a fé responsável em te dar a salvação, ou o seu milagre, ou a sua recompensa, mas que além de fé, você teria que ter obras, ou piedade, ou algumas coisas que eu vou falar para vocês, para então receber a salvação, os benefícios, os milagres de Deus e o favor de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. Eu fui pesquisar nessa semana inteira para preparar a palavra que eu vim ministrar hoje, se a Igreja Católica ainda continua com isso, ou se era apenas do século XV e XVI,
quando os reformadores combateram essa heresia. E para minha surpresa, não deveria me surpreender tanto, mas para minha surpresa, eles continuam fazendo a mesma coisa. Eles creem que é necessário obras para poder então se obter alguma coisa de Deus. A palavra que nós lemos aqui, irmãos, é assim, porque pela graça sois salvos, mediante uma única coisa, a fé. Aí você vai me responder assim, talvez como o padre respondeu. Mas a fé não é acompanhada de obras. A fé, então, ela só é viva quando ela tem obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Sim, a fé, ela produz obras. Não quer dizer, então, que a combinação de fé mais obras é igual à salvação. Eu vou mostrar para vocês algumas igrejas, alguns trechos da palavra de Deus, que mostra que as pessoas tinham obras e não tinham fé. A gente tem que começar a aprender a desvincular algumas coisas, irmãos. Como por exemplo, vamos dar um exemplo. Dom de Deus, carismas, os dons do Senhor, são separados de santidade. E santidade é separado de dons. É outra coisa, não tem nada a ver com a palavra de hoje. Estou só ensinando para você. Porque a gente acha o seguinte, para ter dons, eu tenho que ter santidade. E para ter santidade, eu tenho que ter dons. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bispo, para ter dons, não tem que ter santidade? Não. Por incrível que pareça, não. A igreja de Coríntios, ou de Corinto, que era a igreja mais pecadora citada na Bíblia, o apóstolo Paulo repreendia aquela igreja veementemente pelos seus pecados. Era a igreja mais cheia de dons que a Bíblia cita. Inclusive, o apóstolo teve que escrever como organizar os dons daquela igreja. Dom de profecia, dom do amor, dom de falar em línguas. Ele teve que sistematizar uma igreja que era pecadora. Deus usa quem Ele quer, o dom vem de Deus. Nós temos que aprender a separar algumas coisas. Eu não posso juntar todas as vezes na palavra de Deus fé e obras para se obter alguma coisa. Não dá para fazer isso. E eu vou mostrar para você. A igreja católica naquela época, ela pregava que algumas obras tinham que ser impostas como regra para que se obtivesse os benefícios de Deus, inclusive a salvação. Por exemplo, a caridade com o necessitado, a caridade com o próximo, ajuda, ações sociais com o próximo. Nós protestantes não eximimos isso da palavra de Deus e acreditamos que realmente uma vida cristã, ela produz ações sociais, não é verdade? O Senhor nos ensinou a cuidarmos do próximo, na parábola, por exemplo, do bom samaritano. Nós aprendemos a cuidar da viúva, do estrangeiro, do órfão, como diz em Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e verdadeira é aquela que cuida do órfão, da viúva, que cuida do necessitado. Nós entendemos que isso faz parte de uma vida cristã, mas atrelar isso à salvação já é ir longe demais. Não é porque eu faço obras de caridade que eu vou obter um benefício de Deus. Não é porque eu faço obras de caridade, de ações sociais, de ajuda ao necessitado, que eu vou obter a salvação, ou o meu milagre, ou alguma coisa, porque eu não consigo comprar a Deus com as minhas boas obras. Eu estou dizendo isso que você não tem que fazer. Você tem que fazer como vida cristã, mas não quer dizer que isso te dá salvação ou milagre de Deus. Você entendeu? Outra coisa que a igreja católica pregava era a piedade religiosa. O que é uma piedade religiosa? Olha, você tem que frequentar os cultos, você tem que ser ortodoxo, você tem que praticar as orações diárias, você tem que se devotar aos santos, você tem que ajudar o sacerdote, você tem que estar envolvido nas ações eclesiásticas da igreja. Olha, nós cremos que isso é necessário para você ter uma vida cristã, você cumprir o seu papel no culto, você fazer as suas orações diárias, você entregar o seu dízimo, você tomar a Santa Ceia, você se batizar, mas isso não quer dizer que estas coisas te dará a salvação.
Como é que você me prova isso, bispo? Eu provo no texto que nós lemos agora. Pela graça sois salvos. E somente uma coisa é requerida do crente. O quê? A fé. Irmãos, porque se é de graça, não tem o que eu faça para pagar. Como que eu pago o que é de graça? Eu sempre dou um exemplo da amostra grátis no supermercado. Você chega lá, ele vai te dar uma amostra grátis, você fala assim, não, mas eu quero pagar. Ele fala, mas não tem como pagar. Não, mas eu quero pagar. O que eu fiz para merecer essa amostra grátis? Senão apenas receber. A graça é isso. Não tem como você retribuir com boas obras. Não tem como você pagar o que você está recebendo. É apenas receber. Como que eu recebo? Mediante a fé. Então os reformadores vieram e sistematizaram a doutrina dizendo o seguinte: somente a fé é necessária para se obter o favor de Deus, e mais nada, sola fide. Se alguém falar para você alguma coisa que adiciona a fé, para se obter alguma coisa, é heresia. Deus só pede de nós fé. Ele não pede sacrifício, porque nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele não pede sacrifício, porque Ele já foi o sacrifício perfeito na cruz, por amor a nós. Ele não pede mais nada, a não ser que você acredite, que você tenha fé. E esta fé é um instrumento que Deus usa para te abençoar, te dar a salvação, te dar um milagre. Então, vamos lá. Nada além da fé é necessário para se obter, em primeiro lugar, a salvação. Nada além da fé é necessário para você obter a salvação. Bispo, mas eu vou fazer uma obrinha aqui, uma obrinha ali. Leia comigo o restante desse trecho, Efésios capítulo 2. Agora vamos ler, a gente leu o 8. Eu vou ler o 8 de novo, a gente lê o 9 e o 10 juntos, tá? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nada do que possamos fazer pode nos dar salvação. Não há mérito no homem para a salvação. O mérito é todinho e exclusivo de Deus. O mérito é dele, é ele que pagou. Eu só recebo pela fé. Eu só creio em Jesus como Senhor e Salvador. E porque eu creio, eu recebo aquilo que Ele pagou, aquilo que Ele me dá, aquilo que é mérito dEle. E mais nada. Para que ninguém se glorie. Não é por obras que você faz. Não é por tanto que você trabalha. E este é o problema da doutrina católica. Que o homem, para se obter a salvação, ele tem que ter fé mais obras. Eles falam claramente, é só você no YouTube colocar lá assim, padre falando sobre sola fide. Depois você coloca lá, padre falando sobre sola escritura. Você vai ver eles falando o seguinte, olha, a igreja é maior do que a escritura. Você pode colocar no YouTube e você vai ver o padre falando, padres, qualquer padre vai falar, a igreja é maior do que a escritura. Os protestantes vão falar, não, a escritura é maior do que a igreja. Coloca no YouTube lá, padre falando sobre fé, sola fide. E você vai ver assim, ó, além de fé, tem que ter obras, porque o homem tem participação na salvação. O homem tem mérito. Eles falam assim, ainda que mínimo, mas o homem tem mérito. Como é que eu tenho mérito, irmão, de uma coisa que é de graça? Não há mérito, o mérito é dele. Por isso que o nome dele está acima de todo nome, e não há nome maior do que o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Segunda coisa, não precisa de nada além de fé para agradar a Deus. Quem é que gosta de agradar a Deus? Diga amém.
Irmãos, uma das orações que eu mais faço na minha vida, de verdade, diante de Deus, acho que é uma das frases que mais acompanham as minhas orações. Acho que 90% das minhas orações tem essa frase: Senhor, eu quero te agradar, eu não quero fazer nada que te desagrade. Todos os dias quando eu acordo, lembrei de uma canção do Renato Russo, não vou cantar para você agora. Todos os dias quando... Tá bom, vai. Eu coloco meu pé no chão, e na hora eu faço uma oração parecida com a oração de Moisés, e digo assim para Deus, quase que todos os dias, 90% dos meus dias, eu digo assim: Senhor, não permita-me sair dessa cama, se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não for comigo, não vale a pena eu sair daqui. Deus, eu quero sair dessa cama e caminhar hoje meu dia inteiro, nos teus passos, nos teus caminhos, diante da tua palavra. Eu quero te agradar, Senhor. E nós temos um desejo. Se eu perguntar para qualquer um aqui, quem quer agradar a Deus? Você fala, eu. O que eu faço para agradar a Deus? Sola fide. Bispo, quer dizer então que se eu faço obras, eu não agrado a Deus? Vou te mostrar que não. Deus não se agrada das minhas obras? Ele pode ficar feliz com as obras que você faz, mas isso é nada mais do que a sua obrigação. E eu vou te mostrar isso na palavra. A igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, foi elogiada pelo Senhor por fazer muitas obras, por ter um labor gigantesco, por ter perseverança, por não suportar homens maus. Tenho, porém, contra ti, igreja de Éfeso, que você abandonou o teu primeiro amor, que você não tem arrependimento. Arrepende-te. Você não tem fé, arrependimento e fé. Tem essa aula de soteriologia, arrependimento e fé. Se você não tem fé, abra comigo agora em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Irmãos, nós somos pecadores. E como pecador, Ele me ama. Como pecador, Ele me ama. Não há o que façamos de bom para Ele nos amar mais. E nem de ruim, de mal, para Ele nos amar menos. Por isso não é por obras, é a fé. O Senhor não lê minhas obras, o Senhor lê minha fé. E eu vou mostrar isso para vocês agora em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é o que, irmão? Impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, ou seja, presenteador dos que o buscam. Então, sem fé, não dá para agradar a Deus, porque eu posso ser uma igreja muito realizadora, a gente pode ser uma igreja que faz bastante, e não agrada a Deus. Você já imaginou isso, irmão? Podemos ser uma igreja com muitas obras, e Ele olhar para nós e falar assim, sem fé, vocês não me agradam. Por isso que a reforma da fé, não se dá só com a igreja católica, mas com a gente também. Porque a gente pode entrar num ativismo gospel, nos relacionando muito mais com as atividades da igreja, do que com o Deus da igreja. Eu posso estar muito mais envolvido com a obra de Deus, do que com o Deus da obra. E a gente fica envolvido em coisas da terra, e sem fé não dá para agradar a Deus. Deus, você viu o que eu fiz? Igual eu falei agora há pouco, eu cheguei 8:30 da manhã. De manhã eu toquei bateria, eu preguei no culto da manhã. À tarde eu mexi nas coisas do Senhor. Eu mexi no site, eu mexi no Facebook da igreja. Eu fiz a minha oração. À noite eu vim para o culto, olha, já toquei meu violão, já ministrei louvor, agora eu estou pregando. Daqui a pouco tem aconselhamento. Eu vou chamar o apóstolo de madrugada para saber o que ele quer falar comigo. Olha quanta coisa eu fiz, quanta coisa. Abre Lucas 17 agora. Lucas 17. Vamos ver o que Lucas, o médico, diz, escrevendo um relato sobre as palavras de Jesus,
aos seus discípulos e aos seus apóstolos. Jesus falando com os seus apóstolos. Lucas 17, versículo 9 e 10. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Se eu faço o que é o meu dever, não há louvor nisso. Se eu faço o que não passa da minha obrigação em fazer, não há recompensa nisso. Não há recompensa. É como eu falei no culto passado: não bati na minha esposa. Aí você fala: ué, você não fez mais que a sua obrigação, rapaz. Tá maluco? Não roubei ninguém. Esse é teu dever. Você quer o quê? Você quer confete nisso? É mais do que a tua obrigação, porque o Senhor te criou para boas obras. As boas obras já foi imposta para você fazer, e depois que você fizer tudo, você veio de manhã, glória a Deus, você veio no culto, você orou, você jejuou, você não fez mais que a sua obrigação, servo inútil. Com todo carinho, e vire para o teu irmão do seu lado e diga assim para ele: servo inútil. Tem palavras de Jesus que hoje em dia em igrejas ia dar o que falar, né? Imagina Jesus chegando para Pedro: arreda, Satanás. Imagina eu chegando aqui para algum colaborador da igreja, falando: arreda, Satanás, arreda. Você nunca mais volta na igreja. Ou então vem algum colaborador falar assim para mim: bispo, trabalhei, vim de manhã, vim à noite, vim não sei o que, eu vou falar: servo inútil. Você imagina? A gente hoje em dia elogia: olha, irmão, parabéns, glória a Deus pelo seu, olha, puxa, você é dedicado, hein? Um irmão igual a você, como diz aquele louvor, né? Um irmão igual a esse, talvez eu não tenha mais. Só troquei umas frasezinhas. Será que é assim? Ou imagina, chega: bispo, trabalhei. Tá bom, irmão, servo inútil, vai trabalhar mais, você não vem mais com a sua obrigação. Fez o que o Senhor mandou você fazer. Por isso que as obras, só obras, não agradam a Deus. Ele falou para mim: servo inútil. Deus, eu fiz, servo inútil. A igreja de Éfeso, realizadora, você não tem fé. Não adianta. Sola fide é necessário para agradar a Deus. Somente a fé é necessária para agradar o Senhor. Quem entendeu, diga amém. A terceira e última coisa sobre o sola fide, na reforma que vamos fazer: eu não preciso de nada além da fé para receber os meus milagres e receber a benevolência e o favor de Deus. Eu não preciso adicionar à fé algum objetozinho. Eu não preciso anabolizar a fé com alguma outra coisa, materializar. Eu não preciso comprar, não precisa fazer um sacrifício. Você não precisa queimar a sua casa, queima o seu carro, queime aqui. Nós vamos fazer uma grande, não vou falar o quê, nós vamos fazer um negócio e vai ter um evento, uma campanha que você vai se sacrificar e aí vai chegar o teu milagre. É antibíblico, é heresia e não está na palavra de Deus. Deus só pede a fé. Só pede a fé. Bispo, não, mas tem que ungir com óleo, porque a palavra de Deus diz assim: você tem um enfermo? Unja. Unja com óleo, mas a oração da fé salvará o enfermo. Não é o óleo, porque esse óleo veio de Israel. Aí já puxa o L para falar igual. E esse óleo, irmão, esse óleo aqui veio da onde? Não vou falar. Da onde veio esse óleo? Cadê? Fala, Roseli. Óleo da loja de essências. Então, poderoso. Ai, Jesus. É um símbolo.
Mas não quer dizer que o símbolo é mais poderoso do que a fé. Aliás, a oração do justo muito pode quanto a seus efeitos. A fé é a única coisa necessária para obter um milagre. Eu tenho fé em Deus, eu não preciso pagar, não preciso me sacrificar. A fé é o único instrumento que canaliza o milagre na minha vida. Olha, irmãos, só para você entender, a fé por si só também não é poderosa, não. Quem é poderoso é o Senhor, o autor do milagre é o Senhor. Vamos entender assim, ó. O Senhor, vamos ilustrar para você entender. O Senhor é a energia elétrica. Só que para a energia elétrica chegar até a minha casa, iluminar a minha casa, ela precisa de um condutor, um fio, um cabo, que vai chegar até a minha casa. Então o Senhor é a energia elétrica. A fé é o condutor, é o fio que leva a energia até a minha casa. Portanto, a fé é o condutor que traz o poder de Deus até a minha vida. Sem condutor, não chega na minha vida. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Em algumas ocasiões na Bíblia, não foi necessário fé para realizar um milagre. Por exemplo, com Lázaro. Lázaro estava com fé para se ressuscitar? Como é que morto vai ter fé? Estava morto há 4 dias, então foi pela fé do próprio Filho de Deus. As irmãs também não tinham fé. Ele falou assim: eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Aquele que morra, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que tem fé em mim, ainda que morra, viverá. Então não foi pela fé do morto, mas foi pela fé do próprio Senhor Jesus. Em ocasiões, o apóstolo Paulo viu em um homem que havia fé para ele ser curado. Ele era paralítico, se não me engano, há 40 anos. Ele já tinha 40 anos. Ele era paralítico. E ele viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Jesus, por várias vezes, disse assim: olha, a tua fé te salvou. Em outras passagens: mulher, grande é a tua fé. O Senhor elogiou a fé do centurião, que falou: não vi em Israel uma fé como vi a tua fé. Então, a fé é o condutor que leva o poder de Deus na minha vida, e é o único instrumento que eu preciso para receber o milagre de Deus. Se alguém adicionar alguma coisa para você receber a fé, geralmente é um envelopezinho que você tem que pegar, geralmente é um apetrechozinho que vai junto, é alguma obra, alguma caridade, alguma campanha, 21 dias, 94 teses, 98, o que forem inventar, além da fé, é heresia, porque a Bíblia nos mostra uma doutrina de sola fide. A doutrina bíblica é somente a fé. Somente a fé. Vamos ver com o pai da fé, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Como eu falei para você, vamos analisar a nossa fé, pessoal, porque não basta ter fé. Que tipo de fé eu tenho? Sabe, irmãos, a Bíblia mostra também, a fé é uma coisa até difícil de ser pregada num culto, explicada. Porque tem vários tipos de fé. Tem a fé salvífica, tem a fé como confiança em Deus, tem a fé como convicção. Eu já vou falar algumas coisas aqui. Tem vários tipos de fé. Tem o dom da fé, tem o fruto do Espírito, que é a fé. Tem várias. Então explicar fé num culto só é quase que impossível. Para nós falarmos aqui de pneumatologia, por exemplo, doutrina do Espírito Santo, como dom da fé, ou coisa assim. Agora, eu quero te explicar uma coisa muito clara na palavra de Deus. A fé tem medida. Tem pouca fé, famoso crente bully, ou crente de pouca fé, e muita fé. Tem fé sem qualidade e tem fé com qualidade. Por isso, na reforma que vamos fazer, vamos aproveitar não só para, eu tenho fé, tá bom, fé aqui, acho que todo mundo tem fé em Jesus Cristo. Agora, que tipo de fé nós temos? E como está a nossa fé? Vamos ver então, aquele reconhecido como pai da fé, Abraão, e Paulo escreve sobre ele em Romanos capítulo 4, versículo 18, do versículo 18 ao versículo 21. Abraão, esperando contra a esperança, creu,
para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Somente até aqui. Abraão tinha uma promessa de Deus. E é muito bom você ouvir as promessas de Deus, porque a fé vem de uma forma. Como é que a fé vem? Pelo ouvir. E o ouvir do quê? A palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Veio uma palavra de Deus para Abraão: você vai ter um filho que vai ser chamado filho da promessa, e grande vai ser a tua descendência. E não só isso, Deus pegou Abraão e falou: sai da tua tenda, olha para as estrelas dos céus. Ele olhou, falou: conta. Ele falou: não consigo, vai ser assim a tua descendência, Abraão. Olha a areia da praia do mar. Ele olhou, ele disse: conta. Eu não consigo contar. Será assim a tua descendência, incontável. Incontável, Abraão. Ele recebe uma promessa nos seus ouvidos, e a fé vem pelo ouvir, irmão. A fé vem pelo ouvir. Veja a fé de Abraão descrita pelo apóstolo Paulo aqui aos Romanos. Vamos analisar se está assim também a nossa fé. O versículo 18, ele diz assim, que Abraão, esperando contra a esperança. Assim é uma fé genuína, forte e com qualidade. A fé que espera contra aquilo que está esperando, que crê contra aquilo que já se espera, crê contra as expectativas. Todo mundo está com uma expectativa: vai dar errado, o prognóstico é a falência, é a morte, é a perca. Tudo está caminhando para dar errado, mas eu creio naquele que fez uma promessa nos meus ouvidos, dizendo que eu vou ser pai de muitas nações. Eu não creio nas evidências que eu estou enxergando, eu creio na promessa de Deus que entrou nos meus ouvidos. Isso é fé. Fé é você não olhar para as evidências. Olha o que o texto diz: esperando contra a esperança. Podem falar o que for, eu espero contra o que os outros estão esperando. Eu estou na contramão da esperança do mundo, eu estou na esperança da palavra de Deus que saiu da boca dele. Aleluia, glória a Deus. No versículo 19, ele fala a segunda qualidade da fé: e sem enfraquecer na fé. Aqui mostra que eu posso receber uma fé e ela perder força. Eu posso estar forte na fé, mas ela se enfraquecer. Se o texto fala não enfraqueça, é porque pode enfraquecer. Eu lembro que eu escutei uma pregação um dia, e um pastor pegou um envelope como ilustração e disse assim: você vem no culto. Câmera, acompanha comigo aqui. Você vem no culto, você recebe a fé, porque as palavras que vêm da boca de Deus se alimentam, irmão. Como é bom você estar num culto, porque a palavra vem te dar força. Você sai daqui cheio de fé, você fala: agora eu recebi a palavra de Deus, agora eu vou ser curado, agora minha família vai ser liberta, agora o meu milagre vai acontecer. Então você recebe com muito amor aquela palavra, e você vai embora para casa, e você vai: eu estou curado, eu estou liberto, eu recebi oração aqui na frente agora, e Deus vai fazer um milagre na minha vida, e eu vou, e você vai com aquela fé, você está segurando aquela fé. De repente você chega em casa, abre a porta da sua casa, e como diz o presbítero Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores do mesmo jardim. Você olha aquele traste no seu sofá, brincadeira, e você diz assim, aí vem um diabinho no seu ouvido, fala assim: que é isso? Quem disse que sua família vai ser transformada? Olha aí para o seu sofá,
Olha aí o que vai acontecer. Aí vem o seu médico e fala, ó o diagnóstico. Pode esperar, viu? Pode esperar. Eu espero na palavra de Deus. Eu espero na promessa daquele que fez a promessa. Eu não enfraqueço a minha fé. Eu não jogo fora a minha fé. Eu não permito que a minha fé se enfraqueça, porque eu vou ficar nos meus ouvidos com a última palavra que eu recebi. E a última palavra que eu recebi foi a voz do meu Senhor. Amém, irmãos? Você entendeu isso? Sem enfraquecer na fé, porque o desafio não é ter fé, mas é manter a fé lá em cima, forte. Hebreus capítulo 10, versículo 38, a palavra de Deus diz assim: o justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não se compraz nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que perseveram para a conservação da alma. Nós não vamos retroceder na palavra de Deus. Por isso que ele fala aqui no versículo 20: e não duvidou por incredulidade. Ele não duvidou, ele estava convicto, porque fé é certeza daquilo que eu espero. Hebreus capítulo 11, versículo 1: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é certeza. A gente confunde, a gente popularizou a palavra fé e a gente acha que fé é torcida. Por exemplo, eu tenho fé que o São Paulo não vai cair. Eu estou em oração. O Anderson, meu companheiro de oração, né, Anderson? A pastora Renata, estamos orando. Davi, quem é meu companheiro de oração para o São Paulo não cair? Levanta a mão. Tem uns coração contrário, mas é tudo endemoniado, deixa quieto. Estou brincando. Agora, eu tenho fé que ele não vai cair. Ele jogou ontem e ganhou, tá? Só para registrar aqui. Vai jogar semana que vem, você tem fé que ele vai ganhar? Olha, eu tenho fé, agora certeza. Peraí, então não é fé, meu. Você está torcendo para que ele ganhe, não quer dizer que ele vai ganhar, porque fé é certeza, fé não é torcida. Vou jogar na Mega Sena, não estou aqui dando aval para você fazer isso, nem incentivando. Também não estou falando que é pecado, não estou falando nada, só estou dando um exemplo. Não sei se eu poderia dar esse exemplo, mas tudo bem. Você vai lá, vai jogar na Mega Sena. Aí você coloca 6 números lá, acho que é 6, né? 6 números, é Sena? É 6. Você coloca 6 números lá para você acertar. Eu tenho fé. Fé é o quê? Você tem certeza que você vai acertar aquele número? Não, claro que não. Não tenho, então você não tem fé. Você está torcendo, vou fazer uma fezinha. Fezinha, você está torcendo. Fé mesmo, fé é certeza das coisas que se esperam. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é certeza. Abraão tinha certeza, não duvidou. Mas o seu corpo já estava amortecido, eu tenho fé. Mas não tem Viagra, eu tenho fé. Sara já está avançada em dias, eu não duvido. Eu não duvido do Deus que prometeu, porque o versículo 21 fala assim: eu estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir o que me prometeu. Aleluia! Ele falou e eu coloco a minha fé nele. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor da nossa vida. Aleluia! Por isso, irmãos, convictos na fidelidade de Deus, nós temos fé. Vamos analisar a nossa fé, gente. Como que está a nossa fé? Como que está? Lucas 17, vai, para encerrar. Lucas 17, de novo. Nós lemos o versículo, acho que 9 e 10, né? Agora vamos ler outros versículos de Lucas 17. A gente vai ler Lucas 17, o 5 e o 6, mas eu vou explicar aqui para vocês o que estava acontecendo do 1 ao 4, né? Ou pelo menos do 3 ao 3 e o 4. O Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos assim, tem que perdoar o irmão. Quanto? 70 vezes 7.
Engrossou aqui para os apóstolos. Aí os apóstolos falam assim para o Senhor, no versículo 5, Lucas 17, versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Presta atenção, não tenho fé para perdoar desse jeito, minha fé não está alcançando. Aqui mostra que tem como aumentar a fé, ela cresce, vou te mostrar. Tem como aumentar, ele clama, então, Senhor, por favor, me ajuda, aumenta a minha fé. O versículo 6 diz assim: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Vou repetir: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, é do tamanho do grão de mostarda ou é como um grão de mostarda? Como é que está na sua Bíblia aí? É uma outra tradução que vai colocar tamanho, mas não é tamanho. É como. A maioria das traduções está como, não é assim? Mas é NTLH, essa tradução, ou deve ser a King James. A NVI também. Então, mas como um grão de mostarda. Qual é o tamanho de um grão de mostarda? Eu vou te mostrar por que é como e não é um tamanho. Eu vou te mostrar por quê. Se fosse um tamanho, qual que é o tamanho? É metade de um alpiste. É o menor grão que você possa imaginar, é muito pequenininho, é um grão de mostarda. Ora, se o Senhor Jesus criticou aqueles que tinham pouca fé, como que ele fala aqui que eu tenho que ter pouca fé? Não basta ter pouca fé e você faz tudo isso. Se ele recriminou aqueles que não é para ter pouca fé, homem de pouca fé, por que não tendes fé? Falou para os seus discípulos em Marcos 4, quando o barco estava afundando. Então o que ele está falando aqui é como um grão de mostarda. Como? Como um grão de mostarda, que plantado, ele cresce, e em menos de um ano ele se torna um arbusto de 1 metro, 1,5 metro de altura. Então, como um grão de mostarda significa pequeno agora, mas que pode aumentar e ficar muito grande, se você tiver fé, que aumenta, se você tiver fé, que cresce, então você verá que Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida, como por exemplo, transportar montes, ou transportar plantas, árvores, por causa da fé que você tem. Veja que ele está falando aqui de qualidade de fé. Você pode ter uma boa qualidade de fé. Aliás, nós devemos ter uma boa qualidade de fé. Qual a qualidade da sua fé? Vamos fazer uma brincadeira agora para medir a intensidade da sua fé. Havia um equilibrista muito famoso, marcou o dia em que ele iria fazer a sua apresentação num grande canyon, nos Estados Unidos. Ele armou a corda de um lado ao outro do canyon, juntou milhares de pessoas para assistir e filmar aquele grande espetáculo que ele iria passar, sem nenhum tipo de segurança. Ele iria atravessar na corda bamba aquele grande canyon. E todo mundo falando para ele assim: vai, você consegue, você é o maior de todos, você é bom, nós confiamos em você. Se ele perguntasse assim: será que eu vou morrer? Muitos falariam assim: não, pode ir que você não vai morrer. E ele atravessa então aquele grande abismo e chega do outro lado, todo mundo aplaude. Ele mostra a sua habilidade em se equilibrar numa corda bamba e atravessar um grande canyon. Agora, chega do outro lado, algumas pessoas que estavam para receber ali disseram assim para ele: volta, faz o mesmo percurso, você consegue, vai que você é bom, você não vai cair, nós temos fé em você, nós confiamos em você. Ele, olhando para aquela multidão, disse assim: por favor, me traga uma carriola. Ninguém entendeu nada, o que ele estava pedindo.
Mas trouxeram uma carriola para ele. Ele disse assim: quem vai comigo? Que eu vou atravessar agora o cânion e vou colocar uma pessoa aqui na carriola e essa pessoa vai atravessar comigo. As pessoas disseram assim: não, eu não vou. Não, mas eu não vou cair. Você não disse que tem fé em mim? Você não disse que eu poderia voltar e novamente eu atravessaria sem morrer? Você não colocou fé na minha vida, que eu não perderia a minha vida? Agora, e a sua vida? Quando a vida dos outros está em jogo, nós falamos assim: tenha fé. E quando a nossa vida está em jogo, será que nós temos fé? E assim nós fazemos com Deus. Quando temos que depositar a nossa vida e confiar a nossa vida nas mãos de Deus, acabou a nossa fé. Para o nosso irmão a gente fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando chega a nossa vez de atravessar a corda bamba do Grande Cânion, nos braços do Senhor, que é o maior equilibrista que existe, a gente fica muito preocupado e desconfiado e não consegue subir na carriola para atravessar junto com ele aquela corda bamba. Por isso, analise hoje se você precisa de uma reforma na sua fé. Se você está com uma fé pequenininha, uma fé que talvez não mova montanhas, e ela pode crescer hoje. Como é que eu cresço na minha fé? Ouça a voz de Deus, assista cultos, pregações, leia a palavra, faça orações. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir. Vá nessa semana, vá no canal do YouTube, escute as ministrações. Nós temos mais de 100 vídeos no canal do YouTube com pregações. Não quer me ouvir, está enjoado do Bispo Tardes? Escute pessoas que realmente vão alimentar você. Pastores, bons pastores, não vai ouvir aqueles pastores que, eu não vou nem citar aqui agora, depois quando eu desligar a câmera eu cito para vocês. Mas, escute pastores que vão trazer uma palavra que vai alimentar a sua alma. Hernandes Dias Lopes, eu vou falar de gente boa aqui. Neil Barreto, algumas pregações do Ed René Kivitz, né, algumas pregações de Jorge Linhares. Quem mais? Luiz Saião, Ariovaldo Ramos. Claro que sempre filtrando, até as minhas pregações, sempre filtrando todas as pregações, inclusive as minhas. Você deve se alimentar da palavra para que ela aumente a sua fé. Chegou o dia, e vai chegar o dia, irmãos, em que vamos ter que abrir a gaveta e desengavetar a nossa fé e falar: agora eu tenho que usar você. Agora chegou a hora de eu usar a fé. Por isso, sola fide, somente a fé. Mas que fé? Se não fizermos uma reforma interior, não valerá de nada. Entendemos que é somente a fé, mas uma fé tão pequena, que o Senhor vai ainda criticar, aí não vale a pena. Além de receber a fé, tem que ser uma fé de qualidade, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, por favor. Aleluia. Vamos orar para que Deus aumente a nossa fé. Talvez sua fé está muito pequenininha. E é um problema, irmãos. É um problema. Um cristão com uma fé muito pequena. Feche os olhos. Feche os olhos agora e vamos orar a Deus. Nós queremos uma reforma no nosso interior, Pai. Esta campanha não é para os de fora, são para os de dentro. Essa reforma tem que ser feita no nosso coração, no nosso interior. Por favor, Pai.